Bom dia, igreja, bom dia. Antes de eu trazer a palavra, né, eu quero só trazer um versículo, né, porque a gente acabou de fazer oração, todo mundo junto, a igreja, e eu sei que cada um que coloca, por mim mesma, coloca o pedido nesse livro de oração, desse caderno de oração, a gente crê, né, que Deus está ouvindo, né. Só que eu vou trazer uma palavra para confirmar isso, que a gente crê, é isso mesmo. Salmo 41, versículo 1, fala assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Então, eu quero dizer para vocês e para mim, tá? Que aquilo que a gente orou, Ele ouviu, tá? Ele ouviu. Ele se inclinou e Ele ouviu. Só que a gente precisa esperar com paciência. Porque nem sempre o tempo dele é o tempo que a gente quer que aconteçam as coisas. Mas que a gente possa ter a certeza de que Ele ouviu. Quem tem essa certeza? Amém. Então, não, é para parar de orar? Não. Mas é para orar com a certeza. Que Ele se inclinou e Ele ouviu meu clamor. Então, o que eu vou compartilhar com vocês, assim, é uma coisa que Deus vem... É uma palavra que Deus vem falando faz muito tempo comigo, vem falando. A gente sabe que quando a gente vem compartilhar a palavra, a primeira coisa que o Senhor mexe é com a gente, né? Então, o que Deus me mandou falar para vocês? Ele mandou fazer um olhar para trás e fazer meio que um flashback, uma retrospectiva das coisas que Ele já tem falado, tá? Ele vem falando com a gente. Ele não somente vem falando no meu coração, como Ele vem falando conosco, como igreja, tá? E eu vou compartilhar isso com vocês, para que vocês acompanhem o que tem acontecido comigo e com vocês, com certeza, tá? Então, a primeira coisa que vou orar primeiro, para que, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu estou aqui, Senhor, com temor no coração, Senhor, para eu poder ser um canal, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja. Se como o Senhor falou comigo, que o Senhor, eu acho que o Senhor já falou com muita gente aqui, mas que a gente possa refletir hoje sobre tudo isso, Senhor, e colocar em prática, Senhor. Porque isso que o Senhor quer, não somente que a gente ouça, mas que a gente pratique a tua palavra, Senhor. Ó Senhor, me usa conforme a tua vontade, que eu possa me despojar de tudo aquilo que é meu intelecto, conhecimento, entendimento humano, para deixar fluir a voz do teu Espírito. E que toda honra, glória e louvor seja dada a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ver o primeiro. Peraí. Aqui. Esse é o de cima, né? É o de cima? É o de baixo. Então, Deus já falou, tá? Através do Beto, né? Umas semanas atrás. Deus falou. E Ele falou, cuidado com o que nós falamos, tá? Ele falou com todos nós aqui. Quem já ouviu essa palavra que o Beto trouxe um tempo atrás? Então, quando Deus fala e nós ouvimos a palavra, a gente é responsável por aquilo que nós ouvimos. Na ignorância, Deus não cobra da gente. Mas quando a gente sabe, Ele cobra. E Ele já falou. Cuidado com o que falamos. Ele falou, vou colocar alguns versículos só para a gente lembrar. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os sentidos. Ele já falou isso aí. Ele falou também que a língua é uma chama de fogo. Essa linguinha que eu tenho e que vocês têm também. E ela é incontrolável e perversa. Tá? Isso é palavra de Deus. Não é o que o Beto pensa, não é o que eu penso. É o que Deus fala. Essa língua que nós temos aqui é incontrolável. A gente pensa que a gente pode controlar. A gente não consegue controlar. Quem já falou isso? Eu falei, nem pensei, nem queria falar isso. Vocês já falaram isso? Tá? Olha o que eu falei, imagina, nem queria falar isso. E perversa. É muito forte isso, porque a língua, ela faz parte do nosso corpo. E a gente pensa que nós temos controle sobre a língua, mas naturalmente
ela é assim. Essa é a nossa língua quando a gente vem para o mundo, tá? Não assim só de adulto, desde pequenininhos, tá? Que mais? Ele já falou. Às vezes, a língua louva nosso Senhor e Pai. E às vezes, amaldiçoa aqueles a quem Deus criou a sua imagem. Ele está falando de nós, tá? Então, às vezes, a gente vem para aqui para a igreja e a gente louva o Senhor com um louvor maravilhoso como esse que a gente teve agora. E às vezes, nós saímos daqui e a gente fala o que não deve ou coisas agressivas para nosso marido, nossa mulher, nosso filho, nosso irmão. A gente faz isso. Eu estou falando uma coisa que vocês não reconhecem? Alguém já fez isso? Tá? Começando pela minha vida. Eu não estou apontando o dedo para vocês, estou falando de mim também. Tá? Deus está só chamando a consciência do que nós fazemos. Tá? E assim, olha, bênção e maldição saem da mesma boca. Com essa mesma língua que eu louvo o Senhor, com essa mesma língua eu amaldiçoo. Eu falo para meu filho, você é bobo, você não obedece nunca. Eu falo para meu marido, não aguento mais você. Você é isso, você... A gente faz isso com a mesma língua. E ele pergunta, acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Ele está chamando a nossa consciência. Olha o que nós fazemos. Então ele está falando, cuidado com a língua. Depois disso aí, não sei se foi no domingo seguinte ou 2 domingos depois, Deus, através do Marcelinho, ele falou, ele deu uma ordem. Ouçam a minha voz. Teve toda uma pregação sobre ouvir a voz de Deus. Quem já assistiu, quem já ouviu essa pregação aqui? Então ele está falando, Deus falou, cuidado com a boca. Depois ele está falando, ouça a voz de Deus. Quer dizer, olha, eu estou falando. Será que vocês estão ouvindo? Porque toda a pregação foi isso. E foi falado da necessidade da gente ouvir a voz de Deus. E foi falado de como a gente ouve a voz de Deus. Deus fala. Vocês já ouviram? Vocês acreditam que Deus fala? Deus fala. Fala de diferentes maneiras. Ele fala. Que mais? Deixa eu ver o que foi falado. Olha aqui, Provérbios 1:8. Filho meu. Ele está falando para você e para mim. Quem aqui é filho de Deus? Ele está falando para você e para mim. Filho meu. Ouve a instrução do teu pai. Ouve o que Deus está falando. Venha a mim com os ouvidos bem abertos. Ouvidos abertos. Ó, escutem e encontrarão vida. Os nossos ouvidos estão abertos, tá? Só que nós precisamos escutar. Eu posso ouvir e não escutar. Eu estou ouvindo barulhos lá fora, mas eu estou escutando o que o Rodrigo está falando. Estou escutando o que o que o pastor João está falando. Estou prestando atenção a uma coisa, mas eu ouço outras coisas. Tá? A gente ouve um monte de coisas que as pessoas falam por aí, mas a gente decide escutar a voz de Deus. E Deus está falando isso aí, ó. Venha a mim com os ouvidos bem abertos, mas escutem, tá? E você vai encontrar vida. Tá? Em Isaías, desde o Velho Testamento. Este é, aí Deus falando para Jesus. Todo mundo conhece já essa passagem, né? Este é meu filho amado que me dá alegria. E ele falou, ouçam, presta atenção, é ele que vai falar. Deus está falando para nós. Deus estava falando para todo o pessoal que estava lá em volta de Jesus nesse momento. Olha, esse é meu filho, vocês têm que ouvir esse. E ele está falando para nós. É a Jesus que vocês têm que ouvir, prestar atenção. Tá? Que mais? Em Lucas 19 fala, quando Jesus falava, o povo ouvia atentamente tudo o que ele dizia. As multidões se juntavam em volta de Jesus para quê? Para ouvir. Multidões, ficava todo mundo calado, ouvindo o que Deus estava falando. Tá? Quem pertence a Deus, olha aí em João,
Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. Quem pertence a Deus aqui? Então, nós ouvimos. Nós podemos ouvir as palavras de Deus. Deixa eu só querer. Tenho que decidir ouvir. Mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Então, quem não pertence a Deus tem dificuldade em ouvir o que Ele diz. Ele pode ouvir o barulho, as coisas, mas prestar atenção, entender o que Ele não consegue. A gente não fala que a Bíblia, a gente lê com o entendimento do Espírito, o discernimento do Espírito. Você pode ler a Bíblia, tem gente lá fora que conhece a Bíblia de ponta ao final, historicamente. Tem gente que fala, eu não sei se você já tem ouvido, tem filósofos aí que estão na televisão, que eles falam da Bíblia com muito conhecimento histórico, mas não tem o discernimento. E a própria palavra fala que a letra mata. Quer dizer o quê? Não traz vida. Você pode conhecer muito, mas isso não traz mudança na tua vida. Então, quem pertence a Deus, e nós pertencemos a Deus, ouvimos, prestamos atenção, entendemos a palavra de Deus. E Ele falou, ouçam a voz de Deus, escutar a voz de Deus. Deixa eu ver o próximo. Então, só que a palavra também fala, a boca fala do que o coração está cheio. Vamos ler tudo junto? A boca fala do que o coração está cheio. Isso está em Mateus 12:34. E esse é o terceiro ponto, o ponto que o Senhor falou comigo. Então, Ele já falou que a língua, o que a gente fala, tá? A gente precisa ter cuidado. Ele já falou que era para ouvir a voz. E agora Ele está falando que o que sai da minha boca, que Ele fala para ter cuidado, tem a ver com o meu coração. Então, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Preciso cuidar o que sai da minha boca. Mas eu preciso ir mais fundo ainda. Eu preciso ir até o meu coração. Porque o que sai daqui tem a ver com o meu coração. E às vezes quando a gente fala, olha, eu não queria ter falado isso. Isso, sabe uma coisa que me tocou muito. Puxa, eu não queria ter falado isso, mas por que eu falei? Porque isso está no meu coração. Olha que forte. Então, de repente, quando eu falo uma coisa e eu ofendo meu irmão, ofendo meu marido, minha mulher, meu filho, ofendo meu irmão, quer dizer que meu coração está cheio disso. Só que quando eu me ouço, eu fico, puxa, a minha mente fala, nossa, o que você está falando? Mas meu coração está com isso. Vocês estão me acompanhando? Tá? Então tá bom. Então vamos continuar falando sobre o coração, pensando sobre o coração. Lucas 6:45 fala que da abundância do coração fala a boca. Abundância quer dizer meu coração está cheio de aquilo que sai pela minha boca. Meu coração está cheio daquilo que sai pela minha boca. E eu quero que a gente reflita sobre isso, porque eu tenho refletido sobre isso. A gente vem aqui na igreja, a gente tem esses momentos de louvor maravilhosos. Sai da nossa boca louvor. Será que meu coração está cheio desse louvor? Gente, eu quero que vocês pensem, tá? Porque se a palavra fala que eu posso louvar e eu posso amaldiçoar uma hora e a outra, para fora posso louvar porque estou num ambiente de louvor, de unção aqui dentro. Mas se eu saio daqui e minha boca amaldiçoa, xinga, ofende, isso quer dizer que o louvor saiu da minha boca, mas o coração estava cheio de amargura, de rancor, de ódio, de raiva. Vocês estão acompanhando? Eu estou compartilhando com vocês as coisas que Deus falou comigo, tá? A abundância do coração. O que eu tenho no meu coração, Senhor? Vamos continuar. O que é o coração? Por que o coração? Deus fala tanto sobre o coração. O coração é o centro do nosso corpo, onde pulsa a vida, tá? Enquanto bate o coração, não morremos. Você pode ter
morte cerebral, você pode ter, você não se mexe num lugar, mas enquanto bate o coração, você está com vida. Cientificamente. Ninguém te declara morto se você está respirando, se o teu coração está batendo. Então, é o centro do nosso corpo. E é aí que pulsa a vida. Por que falam que a gente está vivo? Porque o coração está batendo. Então, esse é o sinal de que a gente tem vida, que o coração está batendo. Não que a gente está falando, não que a gente está piscando, não que a gente está pensando, não que a gente está... Não. Se o coração está batendo, você pode não se alimentar, você pode estar sendo alimentado por sonda, o coração está batendo, você está com vida. Entendeu? Quando nascemos, tá? De novo, quem nasceu de novo aqui? Amém, glória a Deus, né? O Espírito Santo vem habitar em nós. O coração já está aqui, tá? Não sei com quantos anos você se converteu, você aceitou a Jesus. Eu aceitei a Jesus, já estava adulta, casada, com 3 filhos adolescentes. Tá? Quer dizer, já tinha acontecido muita coisa errada na minha vida. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele veio habitar em mim. Tá? E o que acontece? Vem habitar em nós. E o que acontece depois que Ele vem habitar em nós? Tá? A gente, Ele enche nossa vida. E a palavra fala, se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer aonde? Aonde? Em seu coração. Que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, não somente é suficiente falar com a boca, preciso crer com o coração. Se a gente só fala com a boca e está fazendo isso só para agradar meu irmão, meu tio, meu marido, sei lá, que quer que fale, e eu não creio com meu coração, eu vou ser salva? Não. Eu vou estar fazendo um ritual que não vai mudar nada na minha vida. Se com a boca eu falo, mas eu creio com o meu coração, aí eu sou salvo. Então, isso me leva a refletir várias coisas. Hoje, no mundo inteiro, vamos falando do Brasil, está cheio de cristãos, né? Cheios. O que a gente aprendeu e vive, tá? Quando o Espírito Santo começa a habitar em nós, o que começa a acontecer com a gente? A gente começa a... Continua igual? Não. A gente começa a mudar. Rápido? Não. Devagarinho. Mas a gente precisa mudar. Esse é um sinal de que o Espírito Santo está habitando em nós. Exemplos. Eu falava palavrão. Começo a conhecer a palavra aí, eu paro de falar palavrão. Tá? Eu xingava. Não xingo mais. Várias coisas vão acontecendo devagarinho na minha vida, à medida que eu vou aprendendo a palavra. Por quê? Porque eu sou inteligente, sou legal? Não, porque o Espírito Santo veio habitar em mim. Entendeu? Ele faz a mudança. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho visto, não sei vocês, mas eu tenho visto muita gente que vai em igrejas e continua do mesmo jeito que estava antes. Quer dizer, não mudou em nada. Coisas mínimas e coisas profundas também. Mas está na igreja. Faz parte do número de pessoas que são cristãs no Brasil. Não sei quantos milhões. Tá? Eu tenho pensado nisso. Eu falei, Senhor, se essa pessoa ou essas pessoas estão dentro de uma igreja e eles não mudam de comportamento, de pensamento, de maneira de agir, está acontecendo isso. Falou com a boca, vai na igreja, louva com a boca, mas o coração continua igual. Eu sou salvo? Não. Eu sou o que estou falando? É a palavra que estou falando, não sou eu. Mas eu acho que a gente precisa pensar nisso aí. Não para acusar os outros, mas pensar da minha vida. Não é para acusar os outros. Não é para dizer, você não sou salvo. Não é isso que Deus quer. Mas Deus está mandando a gente refletir. Pensa na tua vida. Pensa como você era. Você mudou? Se eu
falo com a minha boca, mas não creio no meu coração, eu não sou salvo. Isso é muito sério, tá? Pois é, crendo de coração que você é declarado justo, não é por obras, a gente sabe disso, né? Não é por obra, não é porque você faz, não é porque você dá dinheiro, não é porque você traz uma cesta básica, não é porque você vai visitar. Você pode fazer tudo isso como consequência de ter um coração transformado. Mas isso não te declara justo. Isso é a palavra que está falando. Eu não sou declarado justo por minhas obras, porque sou boazinha, faço obras boas. Eu acho ótimo, tem que fazer. Mas como consequência da transformação. Não para ser declarado justo e ser salvo. As obras não salvam. Isso todo mundo sabe aqui, não é? Quem frequenta a igreja aqui, pelo que eu vejo, todo mundo frequenta a igreja, tá? Que você é salvo. Isso é Romanos 10. Vamos lá, continuar. Conhecemos a palavra de Deus e guardamos a palavra em nosso interior, em nosso coração. E ela vai transformando o nosso modo de pensar, nosso viver, nossa forma de agir. Isso que acontece. É a palavra em nosso coração que vai transformando. Tá? E eu estava lendo bastante sobre o coração e tudo, né? Na verdade, a gente é coração, tem uma mente, tem emoções, tem um corpo. O que concentra o nosso coração? Nosso coração é um âmago onde estão concentrados nossos pensamentos e nossas emoções. Aquilo que pensamos junto com as emoções, está tudo concentrado no nosso coração e isso vai mudando o nosso agir. Através de quê? Da palavra de Deus. Então, volto a falar o que falava antes. Se nosso pensar, nosso viver, nossa forma de agir não é transformada, isso quer dizer que a palavra de Deus não habita em nosso coração. É conclusão, né? Tá? Raciocinando. Olha, todos os que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Isso é uma coisa que sempre me tocou isso aí. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. O pastor pregou assim faz 2 semanas sobre Maria, né? Sobre as mães, né? Imagina Maria, com a idade que ela tinha, ela ouviu a voz do Espírito Santo, tá? Falando que ela ia engravidar, ia ter um filho. Ela ouvia tudo o que as pessoas falavam, a história dos pastores, quando vieram ver o filho. Ela ouvia tudo isso, mas ela tinha as emoções dela. Não é? Ela tinha 15 anos, 16 anos. Ela tinha as emoções dela. Tinha os sonhos dela, as expectativas dela, do casamento, disso, do outro. Aí, de repente, a vida dela muda desse jeito, ouvindo a palavra de Deus. E a gente sabe que quando a gente ouve a palavra de Deus, ouvir mesmo, a gente não consegue resistir. Ouvir a palavra de Deus é tremendo, né? Assim, é como um trovão, né? A palavra de Deus, né? Ela não é... Pode ser forte, mas mesmo sendo suave, ela é forte no conteúdo, né? Então, ela ouviu a palavra de Deus. E ela ouviu o que os pastores falavam. Ela ouviu o que os reis falaram, os 3 reis magos aí falaram. E ela guardava tudo isso no coração. Por quê? Eu estava pensando, porque tudo isso ia dar para ela a força para ela enfrentar o que ela ia enfrentar. Por um lado, ela saber isso, mas por outro lado, ela fazer o quê? O que a gente fala hoje muito em dia, administrar as emoções dela também. Inteligência emocional. Aonde? No coração. Ela guardava tudo no coração. Tá? Tem um salmo, acho que eu coloquei mais para frente, que é uma coisa que me impacta muito, que fala, Salmo 119:11, fala, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu tenho que guardar. Maria guardava tudo que ela ouvia no coração dela, para ela poder enfrentar o que ela ia enfrentar. A responsabilidade de educar essa criança, mas também tudo que ela ia enfrentar no futuro, né? Deuteronômios, desde lá no Velho Testamento, desde Deuteronômio, quando dá todas as leis, Deus falou, ame
o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou, tá? A gente pode amar a Deus sem amar com todo o coração? Pode. Tem muita gente que... Eu amo a Deus, gosto de Jesus, eu amo chocolate, eu amo sorvete, eu amo dormir até tarde. Mas eu amo a Deus de todo o coração. Isso que Deus quer, né? E guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Esse aqui, Salmo 119. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mateus 6:21 fala: onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. O que é o tesouro? O mais precioso que você tem. Mais precioso. Aí teu coração vai estar. Provérbios 4:23. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele faz o quê? Dirige o rumo da sua vida. É ele que vai dirigir. A gente pensa que a gente dirige. Não, esse é o coração. Aquilo que a gente guarda no nosso coração, né? Ezequiel fala, e isso fala para nós também. Eu lhes darei, Deus falando, um só coração e colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra. Gente, nós nascemos com um coração de pedra. Fala, eu nasci com um coração de pedra. Deus me deu um novo coração. Um coração de carne. Que guarda a sua palavra para não pecar contra o Senhor. Essa é a nossa verdade, tá? Glória a Deus. Para quê? Para que obedeçam aos meus decretos e estatutos. Então, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha, esse coração que ele colocou dentro da gente, que ele falou que ia colocar, para que é esse coração? Para que a gente possa obedecer os decretos e estatutos. A palavra de Deus fala que em Deus está o querer e o realizar. Então, se eu penso que porque eu sou legalzinha, eu obedeço as coisas, eu estou sendo soberba. Porque a palavra disse para que ele vai colocar o coração para que ele vai fazer obedecer. Até o obedecer vem dele, gente. Até o obedecer vem dele, não é meu. Não é que eu sou legal. Vem dele. Atos 13:22 fala: meu Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi. Olha Davi. Quem conhece as histórias de Davi? Todo mundo aqui? Tá. A espírito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo meu coração. Fará tudo o que for da minha vontade. Olha, a gente sabe a história de Davi. Ele foi assassino, ele foi adúltero, ele foi um monte de coisas. Mas Deus está falando: olha, ele é um homem segundo o meu coração. Isso quebra toda e qualquer impressão e ideia que a gente possa ter do que um homem segundo o coração de Deus. Não é o exterior. Porque assim como quem estava aqui semana passada, eu falei que Deus falou para mim, pecado, adultério, assassinato, se a gente se arrepende de coração, Deus perdoa. Deus perdoa. Ele quer o teu coração, Ele quer o meu coração. Cheio para Ele, tá? Hebreus fala assim, olha, a palavra de Deus, como que a gente vai transformar nosso coração? A palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre junta e medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. A que se refere isso aí? São as intenções do nosso coração. Não é o que sai da minha boca. Qual é a intenção que está por trás? Eu posso falar para a Angélica: tudo bem, querida. Mas eu posso falar: olha, minha querida, eu amo tanto você. Estou falando querida às 2 vezes. Qual é a minha intenção? Do coração.
É a intenção. A palavra de Deus faz isso. Discerne qual é a intenção do teu coração. Será que você ama mesmo? Será que ela é querida para você? Ou você está sendo falsa? A boca falou uma palavra e a intenção do coração era diferente do que a palavra quis expressar. Vou ler algumas coisas daqui, porque depois que eu fiz isso aí, Deus continuou falando comigo, tá? Então, vou compartilhar com vocês. Hebreus 3, ele fala... Devia ter escrito, mas Deus falou comigo depois, tá? Assim, ele fala, Hebreus, no livro de Hebreus, ele fala, o Espírito Santo diz, hoje... Pode deixar, não tem problema, não tem problema. Se ouvirem sua voz, olha... Igreja, hoje, se vocês estão ouvindo a voz de Deus, não endureçam o coração. Tá? Não fique você hoje, não fique olhando para mim e falando o que ela tem que falar para mim do meu coração. Não sou eu que estou falando, gente. O que eu estou falando com você é o que Deus falou comigo. Tá? Então, não fiquem pensando que eu estou julgando vocês. Não estou. Então, não me olhem e endureçam o coração. Ela não sabe o que está falando. Tá? Então, não endureçam o coração. É Deus que está falando. Portanto, meus irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. O que endurece nosso coração? O pecado. O pecado endurece nosso coração. O pecado, o sofrimento, endurece o coração. A revolta, a murmuração, endurece nosso coração. O questionamento de Deus, endurece nosso coração. Então, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Tá? Porque a palavra de Deus que eu estou passando para vocês, que não sou eu, que Deus está passando para vocês, é para vocês, para discernir as intenções do coração. Que mais? Deixa eu ver. Continuar. Salmo 139, que é um salmo maravilhoso que fala de como Deus conhece. Senhor, tu examinas o meu coração e conheces todo a meu respeito. Tá? Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Olha, prova-me e vê os pensamentos, tá? Vê o coração e o pensamento. O pastor até pregou uma vez, vamos ver o que Deus fala, entendeu? Vamos ver quais são os pensamentos. Você está disposto a deixar que Deus sonde teu coração? Olha, tem cuidado com o que você responde, porque se você fala que sim, Deus vai sondar mesmo, viu? Você está disposto? Quem está disposto a que Deus sonde o coração? Sonde, sabe a sonda que entra assim e vai até lá fundo, tá? E vê, prova-me e vê meus pensamentos, né? Como que a gente faz isso? Como que eu faço esse processo? Olha, Gálatas 4:19 vai dando para a gente a direção. Ó, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Tem outras versões que falam até que Cristo seja formado em vocês. Tá? Então, o que o Paulo está falando? Olha, eu vou continuar orando. E como o pastor deve olhar para a gente, eu vou continuar orando por esse povo. Tá? Até que Cristo seja desenvolvido neles. Até que a gente pense como Cristo, fale como Cristo, haja como Cristo, sinta como Cristo. Isso é. A gente não, o nosso alvo não é a estatura do varão perfeito. É isso mesmo. É esse o alvo. E o próprio Paulo falou, não é que eu tenha alcançado, mas eu continuo. Tá? 1 Coríntios 2:16 fala assim, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Coloque a mão na sua cabeça e fale. Eu tenho a mente de Cristo pela fé. Esse é o nosso alvo. Pensar como Cristo. Pensamentos de Cristo.
tá? Como? Fazendo isso. Desenvolvendo Cristo em nós. Tá? Lendo a palavra. Como que a gente sabe o que Cristo pensa? Lendo a palavra, né? E ouvindo a voz. Lendo a palavra e ouvindo a voz. Como que eu sei o que meu marido pensa? Porque faz 55 anos que eu convivo com ele. Tá? Eu não sei tudo, por exemplo, o que o William pensa. Eu não convivo com ele. Tá? Então, a gente precisa estar com intimidade com Deus, né? Então, olha aqui. Coração de Cristo. Qual é o coração de Cristo? Ele mesmo fala. Como é o coração de Cristo? Ah, não. Como é? Cristo fala, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Ele mesmo fala. O coração de Cristo como que é? Manso e humilde. O nosso coração tem que ser assim. E é uma coisa que ele mesmo fala nesse texto de Mateus. Ele fala, aprendam de mim. A gente aprende. Tá? Aprende. É um processo. Aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Então, se nós temos o coração de Cristo, manso e humilde, e a mente de Cristo, conhecendo a palavra, o que ele fazia, fala, o que ele pensa e tudo, nós vamos fazer o quê? Semelhante a ele. É simples, é ou não é? Não é, mas esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. Que mais? Então, gente, é um processo. É um processo, tá? Colossenses 3,16 fala assim, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Eles são segredos. Como é que acontece? Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com coração que? Agradecido. Olha o segredo aí. Um coração agradecido é um coração manso. Um coração agradecido é um coração humilde. Porque agradecido, agradecer pelas coisas boas, quando a gente está super bem, tudo é fácil, né? A palavra fala para agradecer a Cristo. O pastor falou sobre isso. Deixa eu ver se vocês ouviram, se a gente ouviu. Como que é? Em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Paulo fala, eu aprendeu a estar contente, que é ser agradecido em toda e qualquer situação. Com fome, com abundância, tendo, não tendo, na saúde, na tristeza. Quando a gente casa, não fala assim? Para a gente não separar, nem na doença, nem na tristeza, nem na abundância, em todas as circunstâncias. Então, coração agradecido é um coração manso e humilde. Um coração que se deixa ensinar. Um coração que está disponível para ouvir a voz de Deus. Tá? Tem mais umas passagens aqui. Então, quem conhece a parábola do semeador? De que a palavra do semeador fala? Do coração. Não é? Tem vários tipos de solo, tem vários tipos de coração. Tá? Tem vários, no que a palavra de Deus não cria raízes, mas no final, o último, é um solo que está pronto para receber a palavra de Deus e para a gente dar frutos. Tá? Então, é bom a gente ler de novo. Eu não vou ler porque isso é outra pregação, né? Mas é bom ler isso aí. Quais são os tipos? Tem coisas na nossa vida, do dia a dia, que roubam a palavra de Deus, a semente. Roubam a semente. É? Os cuidados da vida, as dificuldades, o oba-oba, as notícias, um monte de coisas aí, que fazem parte do dia a dia. Mas tem um coração, em nome de Jesus, que é o nosso, em nome de Jesus, que é um coração, que é uma terra fértil para receber a palavra de Deus, criar raízes profundas e dar frutos para a honra e glória do Senhor. Tá? É esse coração que Davi tinha. Tá? É esse coração de Deus, né?
Filipenses 4, também aqui que eu não... Filipenses 4. Não, esse é o que eu falei para vocês aí. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E o Salmo 51, né? Vou finalizar. Eu queria até que o louvor pudesse vir para tocar uns louvores que eu queria que a gente ouvisse, né? O Salmo 51, que é um salmo que Davi escreve depois do adultério. Depois que o profeta confronta ele com o adultério. E ele cai a ficha dele o que ele fez, né? E ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Ele acabou de cometer adultério, mas ele reconhece o que ele fez, né? E ele fala para Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Ele vai, e ele no final, ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Ele está pedindo para Deus criar. É o que a gente falou. É Deus que tem que fazer. Cria em mim. Fala comigo esse versículo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Vamos falar de novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Eu queria que vocês fechassem os olhos e que vocês pudessem ouvir esse louvor. E são louvores conhecidos. E se você sentir no coração de verdade, que você pudesse louvar o Senhor, que você pudesse falar para Deus isso aí.